Questão número 8 de Química da FUVEST 2021. Uma questão muito interessante que retrata a complexação do cobalto. O cobalto, quando em presença de moléculas de água, emite uma coloração avermelhada. O próprio texto fala isso, não é necessário decorar. E é interessante perceber que ocorre uma interação da molécula de água com o cátion cobre. Os pares de elétron do nosso átomo de oxigênio, interagindo com a eletrosfera do cobalto, retorna para nós esta cor vermelha que o texto menciona. Da mesma forma, quando é colocado cloro, ou melhor, o ânion cloreto, as moléculas de água saem e entra no lugar os ânions de cloro. O cloreto aqui também apresenta par de elétrons, e essa interação do par de elétrons com a eletrosfera do cobalto faz com que emita a cor azul. E isso foi registrado na equação e também em alguns experimentos. Porém, existiram alguns experimentos em que não houve a troca de cor. No início, nós temos aqui a presença da solução de cobalto em água e não foi adicionado nenhum sal. Portanto, a coloração que era vermelha passou a ser vermelha, continuou sendo vermelha, na verdade. Agora, quando colocado o sal com cloreto de potássio, perceba que de vermelho passa para azul, indicando que o cloreto estava livre o suficiente para interagir com o cobalto, mudando a coloração. Quando colocamos sulfato de sódio, é um sal bem solúvel, e perceba que a reação não envolve nem o sódio e nem o sulfato. Por isso a coloração continua vermelha. É como se esse arranjo do cobalto com as moléculas de água, que é chamado de complexo, continua ainda existindo. Por isso a cor vermelha predomina. Agora, olha que curioso. O cloreto de cobalto não fez alteração de cor. O cloreto, até onde entendemos, faz a mudança de cor. De vermelho, o cloro chuta fora essas moléculas de água e vem aqui e domina a eletrosfera do cobalto, deixando ele de cor azulada. Mas isso não aconteceu aqui. Por que será? Vamos pensar um pouco. Na solubilidade. Perceba que a solubilidade do cloreto de cobre 1, que aqui é este sal, é bem baixa, enquanto que a do cloreto de prata também é baixa. E nós temos que comparar com outro cloreto de potássio e cloreto de sódio, que apresentam concentrações elevadíssimas, ou seja, são bastante solúveis. Por isso, comparando o cloreto de potássio com o cloreto de cobre, nós podemos perceber que a solubilidade do cloreto, deixando ele disponível, favorece a troca de água por cloro. Com isso, nós vamos poder interpretar agora esses outros 3 sais. A presença do sulfato de potássio. O sulfato de potássio, ele apresenta uma estrutura muito semelhante ao sulfato de sódio. Portanto, nós podemos dizer que a interpretação do sulfato de sódio é idêntica à do sulfato de potássio. Com isso, essa interrogação aqui pode ser muito bem trocada pelo vermelho. Agora, vamos pensar no próximo, o AgCl, cloreto de prata. Olhando para a concentração dele na água, percebemos que ele é mais insolúvel ainda que o cloreto de cobre. Se o cloreto de cobre, que não se dissolve muito, não deixa disponível os cloretos, imagine o cloreto de prata. Portanto, como a reatividade do cloreto de cobre 1 é semelhante à reatividade do cloreto de prata, nós podemos dizer, baseado nessa semelhança, que também é vermelho. E por fim, nós podemos imaginar agora a reatividade do cloreto de sódio. Perceba que o cloreto de sódio é tão solúvel quanto o cloreto de potássio. E baseado nessa semelhança de solubilidade, os íons cloretos estarão livres e isso permite a troca de cor de vermelho para azul, da mesma forma como foi no cloreto de potássio, será também no cloreto de sódio. Portanto, essa será a combinação mais coerente com relação à mudança de cor. Basta fazer a comparação com a solubilidade tanto do cloreto de prata com o cloreto de cobre, cobre 1, e o cloreto de sódio com o cloreto de potássio.
percebendo também que sulfato de sódio e sulfato de potássio não vão mudar nada na nossa solução de cor vermelha inicial.